Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 32, a partir do primeiro verso. Êxodo, capítulo 32. O livro do Êxodo começa nos contando como Deus libertou com o seu braço forte o povo de Israel da escravidão no Egito. E aí nós vemos que Deus vence o poder de Faraó e oferece livramento por meio do sangue do Cordeiro da Páscoa. E o povo crê nesse livramento. Então Deus livra o povo de Israel e conduzindo esse povo para atravessar o Mar Vermelho, e o povo chega até o deserto. Surpreendentemente, no deserto, o que acontece? O povo começa a resmungar e se voltar contra o próprio Deus. E aí o livro do Êxodo continua mostrando como Moisés conduziu esse povo teimoso até o pé do Monte Sinai. Porque ali no Monte Sinai, Deus faria uma aliança, um compromisso com o povo de Israel. E Deus diz ao povo de Israel, no capítulo 19, se vocês obedecerem os termos da aliança, eu farei de Israel uma nação santa, farei de Israel um reino de sacerdotes. E o povo gosta da ideia, e o povo promete obedecer a Deus. O povo aceita entrar nessa aliança com Deus. E nessa aliança Deus deixa muito claro que o mediador dela, o representante de Israel diante de Deus é o servo Moisés. Então Deus convoca Moisés mais uma vez ao Monte Sinai, e no Monte Sinai Deus entrega a este servo os termos da aliança, que é a lei de Deus. Então acontece uma espécie de casamento entre Deus e a nação de Israel. Acontece que logo no início dessa aliança, desse compromisso, o povo comete uma tragédia. E eu gostaria de convidar você então a ler comigo qual foi a tragédia que a nação de Israel comete aqui. Nossa leitura irá até o verso 10. Diz assim, capítulo 32, a partir do verso 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses. Observação. Ou então Deus no singular. A palavra pode ser traduzida tanto por deuses, no plural, como também por Deus. Algumas versões trazem Deus, ok? Continuando, eu até acredito que Deus aqui no singular faça mais sentido ao contexto, mas podemos ler também deuses. Levante-se, faça para nós deuses, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. Ou então, são estes, ó Israel, o Deus que tirou você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Outra observação. Senhor, com todas as letras em maiúsculo, significa que no texto original você encontra o nome de Deus. Um nome o qual perdemos a pronúncia histórica, mas de acordo com os estudiosos, muito provavelmente esse nome é Yahvé. E eu preciso explicar isso agora porque durante a mensagem eu vou proclamar o nome Yahvé várias vezes. Então Arão diz, amanhã haverá festa a Yahvé. Verso 6.
No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir, ou então, como diz a versão NVI, para entregar-se à farra. Verso 7. Então o Senhor disse a Moisés: vá, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você, Moisés, farei uma grande nação. Até aqui a leitura. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela tua palavra viva, santa, poderosa, eficaz. Ela penetra o nosso íntimo e nos mostra quais são os ídolos do nosso coração, o tamanho da nossa dureza, o tamanho da nossa teimosia. Como foi orado pela nossa irmã Vanessa no final do momento de louvor, Senhor, fala conosco nessa noite. No que precisamos ser corrigidos, ó Deus? No que precisamos melhorar no nosso processo de santificação? Deus, que o Senhor sonde o nosso coração nessa noite. Veja se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho do Senhor. Que o Senhor nos ilumine, que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Ilumine essa palavra que nós acabamos de ler e os textos que ainda vamos ler, ó Pai. Nós confiamos não no pregador da noite, não na liderança da igreja, mas nós confiamos na Tua palavra, que é inerrante e eficaz. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor providenciou nessa noite alimento para a nossa alma, por meio da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, olha o que acontece aqui. Enquanto Moisés está no monte, recebendo as instruções da parte de Deus, de como o povo deveria adorar ao Deus Yahvé, o povo está lá embaixo se rebelando e murmurando por conta da demora de Moisés. O povo perdeu a paciência. E como eu disse, Israel tinha acabado de entrar numa aliança com Deus. E se a gente pensa nessa aliança como um compromisso, igual ao compromisso de um casamento, olha só o que Israel está cometendo aqui. Israel está cometendo adultério na noite de núpcias. O negócio é muito sério. O que Israel está cometendo aqui é abominável diante do Senhor. Agora, qual é mesmo o pecado que o povo de Israel está cometendo? Na leitura que nós fazemos desse texto, fica muito claro que o pecado de Israel é idolatria e ponto final. É idolatria. Mas a pergunta que vem é: que tipo de idolatria está acontecendo aqui? Estaria a nação de Israel substituindo Yahvé por um bezerro de metal? E não faz muito tempo que esse povo viu e presenciou o braço forte de Deus. Seria este o pecado de Israel? Sabe que por muito tempo estudiosos, pastores, viram nesse texto que Israel estava cometendo esse tipo de idolatria. Simplesmente substituindo Yahvé por um bezerro de ouro. Acontece que, com estudos mais recentes, e com pesquisas, até mesmo
no que diz respeito aos cultos pagãos que aconteciam no Egito, hoje muitos estudiosos concordam com uma opinião um pouco diferente. Que a ideia aqui, querido, segundo esses novos estudos, é que o povo de Israel não estaria aqui substituindo Yahvé pelo bezerro de ouro. Até porque, se você parar para pensar, enquanto Moisés está no monte, a glória do Senhor, você pode ler isso nos capítulos anteriores, a glória do Senhor se manifesta no topo do monte Sinai. Isso causa medo na nação de Israel. A glória do Senhor vem em nuvem, vem em relâmpagos, vem em fogo. Então o povo ali embaixo conseguia, de certa maneira, presenciar a glória de Yahvé no monte Sinai. Então, na verdade, de acordo com esses novos estudos, e eu sou inclinado a essa outra interpretação, o que acontece aqui é que o povo de Israel está buscando um outro mediador no lugar de Moisés. Não é uma troca de Deus, não é uma troca de Yahvé pelo bezerro de ouro, mas é uma troca de Moisés pelo bezerro de ouro. Eles precisam aqui de algo que represente a figura de Yahvé. Eles precisam de algo que na cabeça deles está indo adiante do povo, porque o povo pede isso. Levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós. E se você reparar bem, comparando o verso 1 com o verso 4, olha a substituição como acontece aqui. No verso 1, o povo de Israel diz que Moisés é o homem que tirou Israel do Egito. Só que no verso 4, agora não é mais Moisés aquele que tirou o povo do Egito, agora é o bezerro de ouro que tirou o povo do Egito, porque agora na cabeça deles é o bezerro que está representando Yahvé. E é interessante também, no verso 5, logo depois que Arão constrói o bezerro de ouro, e ele vê a euforia do povo, olha só o que ele diz aqui: amanhã haverá festa ao bezerro? Não, haverá festa a Yahvé. Ou seja, a adoração ainda na cabeça do povo de Israel acontece a Yahvé, mas agora essa adoração é mediada pelo bezerro de ouro. Que loucura é essa? De onde o povo de Israel tirou essa ideia de adorar a Yahvé agora com a mediação do bezerro de ouro? Sabe de onde eles tiraram essa ideia? Do Egito. Do tempo de escravidão. Eles estavam acostumados com esse tipo de culto. E aí que esses estudos então apontam o seguinte, que no Egito, nas religiões pagãs egípcias, eles adoravam vários deuses, mas tinha o culto com a imagem de um touro jovem chamado Apis. Então eles acreditavam que no momento do culto pagão, as divindades possuíam esse touro jovem Apis. Eles acreditavam, por exemplo, que a divindade egípcia Osíris, que o espírito de Osíris habitava o touro jovem, a estátua de ouro jovem, no momento de culto. Então eles pegam essa ideia do tempo de escravidão e trazem isso para o culto de Israel. Então a ideia aqui é essa mesmo, queridos, de que o bezerro de ouro ali estaria fazendo essa mediação. Agora nós não precisamos mais de Moisés, porque Moisés faz tempo que ele sumiu e a gente não sabe quando ele vai voltar. Então nós procuramos um outro mediador. Agora tem um detalhe aqui. Talvez te cause estranheza o fato do bezerro de ouro ser chamado de Deus também. Acontece que no livro de Êxodo, ou do Êxodo, o mediador, aquele que representa Deus, também é chamado de Deus. Em 2 ocasiões no livro do Êxodo, Deus deixa claro que Moisés é um Deus diante de Faraó. Que Moisés é um Deus diante de Arão. Então, para que a gente
entenda que o bezerro de ouro não é o próprio Deus, mas que representa Deus e por isso é chamado de Deus, Moisés também, em 2 ocasiões, é chamado de Deus, porque Moisés representavam a Deus. Então, queridos, com todos esses argumentos, eu quero dizer ou compartilhar com a igreja essa ideia, que a tentativa aqui não é de criar um falso Deus, mas de fabricar um mediador objeto. Porque o mediador objeto, eu tenho controle sobre ele. Ele não me dá instruções. O objeto é mudo. Ele não pode falar aquilo que eu faço, aquilo que eu devo deixar de fazer. Então eles querem aqui um objeto que represente a Deus, mas segundo o padrão egípcio. Olha a loucura do povo de Israel. Eles imaginaram, de certa maneira, que o Espírito de Yahvé deixaria Moisés a sós no Monte Sinai e habitaria aquele bezerro de metal. Logo, esse bezerro de ouro aqui é uma falsa percepção, uma falsa representação de Yahvé, o que não deixa de ser uma idolatria. Até porque, se você voltar algumas páginas do livro e para o capítulo 20, no verso 23, quando Deus dá a Moisés os termos da aliança, capítulo 20, o verso 23 diz assim, olha onde Israel pisou na bola, feio. 20 e 23. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Eu gosto da versão NVI nesse texto, porque diz assim, não faça ídolos de prata ou de ouro para me representarem. É exatamente o que Israel está cometendo aqui. Mas voltando para o capítulo 32, o que é de nos deixar espantados? A atitude de Arão, que era o sacerdote daquela nação. Olha a omissão dele. Ele compactuou com esse plano diabólico do povo e convoca ainda uma festa ao Senhor. Pode ser que Arão aqui tenha tentado minimizar ou suavizar o pecado do povo, convocando essa festa. Acontece que ele acaba batizando essa blasfêmia quando ele convoca uma festa em nome de Yahvé. Agora, o verso 6 também é curioso, porque se o sacerdote chega a essa condição, se mostra vendido, imagina o povo. O verso 6 diz que eles madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, ou seja, parece um culto com louvor, pregação, ceia, comeram, beberam e levantou-se para se divertir. Alguns estudiosos acreditam que esse termo aqui, se divertir, tem conotação sexual. Por isso que a NVI traduz, entregou-se à farra. Ou seja, já que nós cumprimos as nossas obrigações religiosas, se a gente cometer algum pecado não será tão grave assim, porque a gente já, entre aspas, já santificou o pecado. E como que Deus olha para tudo isso? Daí o verso 7 em diante nos deixa muito claro que Deus está irado. O verso 7 diz assim, então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, ou seja, Deus aqui usando os mesmos termos que o povo usou. Moisés, que tinha tirado o povo do Egito, Deus está dizendo a mesma coisa. O seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou. Foi logo no início do casamento, aconteceu esse adultério, essa idolatria. Se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, fez para si um bezerro de metal. O verso 9 diz assim que Deus quis destruir esse povo, verso 9 e 10. Chama esse povo
de povo teimoso. Deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E aí Deus quer dar um delete na nação de Israel e começar tudo do zero por meio de Moisés. Tamanha é a ira de Deus. Irmãos, todas as alianças que Deus estabelece no Antigo Testamento, aliança com Noé, com Abraão, com Moisés e com o rei Davi, por exemplo, tem mediadores. Toda aliança tem o seu mediador. E todos esses mediadores apontam para a mediação de Cristo, que vai ser o mediador perfeito da nova aliança. Então, o papel de Moisés aqui como mediador do povo nos ensina muito sobre o papel e o ofício de Jesus. Isso significa que quando o povo rejeita ou descarta a mediação de Moisés, eles estão descartando a mediação daquele que prefigura Cristo. Ou seja, indiretamente, esse povo de Israel está rejeitando Cristo, porque Cristo está sendo, de certa maneira, anunciado no ministério de Moisés. E acontece que essa teimosia, essa dureza de coração, não é privilégio só da igreja do Antigo Testamento, da nação de Israel. Mas nós, igreja do Novo Testamento, ou igreja do século 21, a gente também sabe ter um coração duro como esse povo. Nós também sabemos desprezar o Cristo, que é a mediação oferecida e dada pelo próprio Deus. E nós sabemos imaginar e fabricar também alguns Cristos alternativos. E é por isso que a mensagem dessa noite tem este tema, este nome. Cristos alternativos. Mediadores no lugar daquele que é o mediador perfeito. Então, queridos, permitam-me, daqui para frente, apontar alguns modelos de Cristos imaginados e fabricados pela nossa época, pela nossa era. O primeiro Cristo fabricado, o primeiro Cristo alternativo que eu gostaria de apontar, é o mediador imaginado e exigido pelo povo, pelo povão, pela massa evangélica, pela igreja. Um povo que lá no passado era muito rápido em exigir algo da parte de Deus, em murmurar, em reclamar, mas era muito lento em cumprir a sua parte na aliança, no compromisso. Era muito lento em obedecer à vontade de Deus. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente porque muitos gostam do privilégio de pertencer à igreja no geral, ou pelo menos de frequentar, porque o evangelho tem, sim, privilégios. Ainda que você não se converta de todo o seu coração, você, de certa maneira, é beneficiado pelo evangelho. E as pessoas querem isso. As pessoas querem o perdão de Deus, mas não querem aquilo que vem logo depois do perdão. Querem ouvir da boca de Jesus, eu também não te condeno, mas não querem ouvir, vai e não peques mais. Querem o perdão, mas não querem uma vida de santificação que vem logo depois do perdão. Elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer os termos da aliança. Desculpe. Isso acontece porque, embora tenhamos saído do Egito, ainda há muito do Egito dentro do nosso coração. E esses resquícios do passado, do Egito, que ainda habita dentro do nosso coração, faz com que muitos evangélicos clamem
por cristos alternativos, por cristos que correspondam ao nosso imaginário. Como diz um comentarista, um teólogo chamado Tim Chester, é um trocadilho, mas é um trocadilho teológico. Ele diz assim: talvez você não tenha um ídolo de metal, mas tenha um ídolo mental. E é isso mesmo. Eu quero um Jesus que seja do meu jeito, do meu gosto, que pense como eu penso, que olhe para esse mundo como eu enxergo esse mundo. Sabe qual é o problema disso? É que esse Jesus não existe. Um Jesus com a sua cara, um Jesus com o seu jeito, não existe. E se esse Jesus não existe, ele precisa ser fabricado. Mas quem seria o tolo? Ou quem seria o louco de fabricar um bezerro de ouro desse? De fabricar um Cristo alternativo assim? E meus irmãos, assim como foi estranho Arão, que era o sacerdote, tomar a iniciativa de criar um Cristo, um mediador alternativo, infelizmente, muitos seminários, professores de seminário, muitos pastores, principalmente os pastores da mídia, da TV, do Instagram, eles se arriscam. Eles colocam a mão na massa e fabricam cristos alternativos. E criam cristos a rodo, em série. Infelizmente, são esses cristos fabricados segundo a imagem e semelhança do homem que tem sido oferecido para as igrejas evangélicas. Mediadores fabricados. Agora, é interessante porque são fabricados por gente que deveria exercer o sacerdócio, gente que deveria instruir o povo a verdadeira adoração, mas estão preocupados com a sua imagem, com os seus seguidores de Instagram, estão preocupados com a sua popularidade, e a fidelidade à palavra de Deus, aos termos da lei, fica em segundo plano. Muitos desses ainda repetem a frase: nós precisamos ser uma igreja relevante para a sociedade atual, nós precisamos ser acolhedores, precisamos ser amorosos. Na tentativa de tentar conciliar o nome de Deus com o espírito dessa época. Gente, é cada aberração que sai, é cada Cristo estranho que é fabricado. Tem aquele Cristo que não confronta o pecado. Ele se envolve até mesmo com o pecado. Ele não exige de você santidade. Ele até tolera. Tem o Cristo do mundo coach. O Cristo que não está preocupado em receber adoração. Não, Cristo não sofre desse orgulho todo. Cristo só está aqui para te oferecer uma vida mais legal, uma vida confortável. Cristo está preocupado com o seu bem-estar, com a sua prosperidade, porque, segundo esse mundo, você é o centro do coração de Jesus. É um Cristo fabricado. E tem aquele Cristo que é tão amor, mas não é um amor bíblico, é um amor sentimento, dodói, e que não combina esse amor de Jesus com a ideia de condenação. Há um tempo atrás estava correndo aí pela internet uma entrevista feita na Rede Globo, Conversa com Bial, com um falso pastor, um pastor midiático. E esse pastor dizia assim: eu não consigo conciliar a ideia de um Jesus amoroso com um Jesus que condena pessoas para o inferno. Aí vai o irmão da igreja lá, o cabeça de bagre, assistindo a televisão, e sem fundamentação bíblica gosta dessa ideia. Fica encantado com esse Cristo, porque ele diz assim: perfeito. Agora encontrei um Cristo que eu posso apresentar para os meus amigos, para os meus colegas, porque eles têm dificuldade com esse evangelho. Aí essa pessoa começa a pregar esse Cristo,
bezerro de ouro e acha que está fazendo um grande serviço de evangelismo. Olha, se você tem pregado esse Jesus estranho, você não está sendo acolhedor, você não está sendo amoroso, você está sendo cúmplice de uma desgraça. Porque preste atenção, qualquer Cristo pregado que não tenha em si todos os atributos da divindade é um falso Cristo. O Cristo que nós pregamos é um Cristo onisciente, onipotente, onipresente. O Cristo que nós pregamos é amor, fidelidade, misericórdia, mansidão, mas também é santidade, também é justiça. Ah, mas eu não acho que Jesus é desse jeito. Eu não acho que Jesus condenará no final da história pessoas à perdição eterna. Gente, o que nós achamos e deixamos de achar não muda em nada a realidade. Não muda em nada aquilo que está decretado e escrito na palavra de Deus. Esses cristos alternativos podem até ser atraentes, o brilho do ouro pode seduzir, mas estes cristos não salvam. Cristos alternativos não salvam. Agora, se esses líderes, professores de seminário, pastores, não estão cumprindo o seu sacerdócio, o seu papel de instruir o povo como Deus deve ser adorado, o que se espera do povo? O que se espera da igreja? E queridos, assim como Israel conseguiu, teve a capacidade de misturar culto com devassidão, hoje tem pessoas misturando as duas coisas também na igreja. Tem pessoas querendo reviver a velha vida de Egito, mas arruma um jeito para santificar o pecado. Tem muito. Eu me lembro de um pastor que certa vez compartilhou conosco que foi chamado para levar uma palavra num aniversário de 15 anos de uma moça, família da igreja, membros da igreja, daquela igreja do pastor. E a hora que o pastor chega na festa de 15 anos, gente, era o Egito. É o funk comendo solto. Bebida. Pessoal tudo pirado, tudo louco. Aí chega o pastor. Olha cada furada que o pastor se mete também, né? Aí na hora que o pastor chega, a mãe da adolescente cochicha algo no ouvido do DJ. E o DJ pega o microfone e diz assim: ó, galera, é o seguinte. O pastor chegou, agora ele vai falar umas palavras bonitas. Ó. Vai falar umas palavras bonitas. Olha a situação do pastor. Cada furada. Mas o povo revivendo o Egito. Mas se o pastor orar na festa, vai santificar o pecado. Aí tá legal, tá ok. Quando nós deturpamos o mediador, nós também deturpamos o nosso culto. E não pense que culto se limita aqui, ao tempo que nós temos. Este culto aqui é o culto congregacional. Mas quando acaba o culto congregacional, você continua em culto. O culto devocional, individual. E no nosso culto devocional, nós não podemos misturar também as duas coisas. Ou você é de Israel, ou você é do Egito. Não tem, no mundo espiritual, não tem como você exercer dupla cidadania. Ou você é uma coisa ou outra. Queridos, uma falsa percepção de Cristo tira de nós a noção de perigo. E eu digo noção de perigo porque a palavra de Deus é muito clara em Gálatas. De Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa planta também deve colher, ela vai colher. E nós não precisamos de cristos alternativos. Nós não precisamos de mediadores imaginados e fabricados pela imaginação humana.
O que Deus tem reservado para nós, irmãos, irmãs, é muito mais precioso, é muito melhor. O que Deus tem para mim e para você é um mediador intercessor. Este é o nosso verdadeiro mediador. Este é o nosso verdadeiro Cristo. Mediador intercessor. Meus irmãos, quando o povo de Israel peca, quando o povo de Israel comete o adultério, Deus, sabendo disso, diz a Moisés: Moisés, game over para o povo de Israel. Já chega. Eu vou destruir todo mundo. Só que Moisés é o mediador do povo de Israel. E Moisés começa a interceder pela nação. Porque Moisés tem compaixão do povo. E é muito linda a intercessão que Moisés faz diante de Deus. Porque Moisés corajosamente apela aos atributos de Deus. E Moisés diz algo também que é maravilhoso. Moisés diz: Senhor, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo Abraão. Como assim agora o Senhor vai destruir todo o povo? Eu creio, queridos, que Deus esperava ouvir isso da boca de Moisés. Foi uma situação ali provocada para que Moisés exercesse essa mediação. E Deus atende à intercessão de Moisés. E Deus diz: tá bom, eu não vou destruir todo o povo. Não vou começar a história a partir de você, mas, Moisés, aquilo que se planta também se colhe. O que acontece? Acabado esse momento de intercessão, esse encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai, Moisés desce do monte e aí ele percebe que a coisa era feia. Moisés fica também irado, porque até então ele só recebeu a informação da parte de Deus, o povo pecou. E aí ele clama pelo povo, que é o papel dele, ele é o intercessor. Moisés é o mediador do povo. Mas quando ele desce do monte, Moisés fica tão irado que ele quebra as tábuas da aliança. E aí Moisés sabe que o povo está encrencado, porque Moisés no monte sabia que o Deus de Israel é um Deus santo, santo, santo. É um Deus que não divide a sua glória com ninguém. O que acontece? Moisés então sobe mais uma vez ao monte e vai interceder pela segunda vez. Eu gostaria de ler com os irmãos essa segunda intercessão de Moisés, capítulo 32. Pule uma página, verso 31 em diante. Diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Ou seja, em outras palavras, Moisés está pedindo aqui para morrer fisicamente. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro, ou eu irei punir com a morte todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Ou seja, no dia da minha visitação eu riscarei o nome de vocês do livro que eu escrevi. E aí no verso 35, alguns nomes foram riscados, algumas pessoas morreram. Verso 35, assim o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro de ouro, aquele que Arão tinha feito. Moisés, então, intercede pelo povo de Deus. É mais o que eu queria destacar desse trecho aqui, queridos. Moisés, pela compaixão que teve do seu povo, está disposto até mesmo a morrer, para que Deus perdoe o pecado do povo.
Então, num certo sentido, a mediação de Moisés e a mediação de Jesus se parecem. Mas num sentido mais profundo, é muito diferente a mediação de Moisés e a mediação de Cristo. Porque quando Moisés cogita a possibilidade de morrer em favor do seu povo, o que Deus diz? Moisés, aí não. Isso não compete a você, Moisés. A sua mediação é importante, mas só tem um mediador que pode morrer em lugar do seu povo. E esse mediador é Jesus. Irmão, se há alguma esperança para nós, alguma esperança de salvação, se nós estamos aqui, é porque aquele que não deixa o pecado impune é o mesmo que providenciou libertação por meio do sangue de um mediador. O mediador que Deus providenciou para nós é o próprio Filho de Deus. Só Jesus pode cumprir a mediação perfeita a ponto de morrer pelo pecado do seu povo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2 que éramos inimigos de Deus, que estávamos condenados à morte. Acontece que o nosso mediador, ele pagou o preço do nosso pecado. Amém? Para concluir essa reflexão, eu gostaria ainda de trazer uma aplicação devocional individual. Quando nós olhamos para esse texto, vou fazer uma pergunta para vocês. Em qual momento da nossa vida que nós cogitamos e nós pensamos em outros Cristos, em outros mediadores? Quando nós olhamos para o texto de Êxodo, capítulo 32, a resposta vem claramente. Nós cogitamos na possibilidade de outros Cristos e outros mediadores quando tudo dá errado. Quando a circunstância não é boa. Porque quando as coisas dão errado, nós começamos a duvidar se Jesus está de fato olhando para a nossa causa. Se Jesus sabe mesmo da luta que eu tenho enfrentado. Se Jesus está mesmo vasculhando o meu coração, sendo que tem bilhões e bilhões de pessoas neste mundo, Deus se preocuparia apenas com a minha petição, com a minha causa. Sabe que quando Moisés estava no Monte Sinai, dúvidas, murmurações eram inevitáveis na boca do povo de Israel. Meus irmãos, quando a gente não enxerga o nosso mediador com os nossos olhos da carne, nós precisamos crer que há mediação em Cristo Jesus para cada um de nós. E como que eu alimento a minha fé no mediador perfeito? Quando eu recorro aos termos da aliança. Quando eu recorro à lei. Quando eu me lanço em profunda oração, numa vida de intercessão ao Senhor Jesus Cristo. Oração ao nosso Deus. Quando a dúvida vem, será que Jesus está mediando a meu favor? Os termos da lei, a palavra de Deus garante que sim. O mediador está olhando por você. O mediador está intercedendo por você. Abra comigo em Romanos, capítulo 8. Texto que nós lemos com nosso irmão João Fardim no início desse culto. Romanos, capítulo 8, verso 34 em diante. Hoje à noite eu quero convidar você a descansar na mediação de Cristo. O que te impede de descansar
na intercessão e na mediação de Cristo. Talvez para alguns de vocês sejam algum sentimento de culpa. Talvez por um pecado que tenha cometido e não se sente perdoado. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz no verso 34. Quem os condenará? Quem? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por mim e por você. Intercede por nós, queridos. Que bênção! O próprio Filho de Deus, nesse momento, está orando por você. É uma bênção quando a gente recebe uma mensagem de algum irmão da igreja dizendo: estou orando por você, estou intercedendo por você. Mas a palavra nos lembra que o próprio Jesus intercede por nós. Então, o que te impede de descansar na mediação de Cristo Jesus? Preocupação com as finanças de casa, com as lutas, com a criação de filhos, enfermidade. Olha o que a palavra nos lembra, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Nesse tempo de deserto, nesse tempo de peregrinação, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu tenho certeza, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, as coisas que já aconteceram, as coisas que vão acontecer do porvir, nem os poderes, nem a altura, a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está no nosso mediador intercessor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Descanse, meu irmão, minha irmã, na mediação de Cristo. Amém?